pedir licença aqui para todos vocês para fazer uma humilde reflexão sobre essas palavras. Bom, sobre a questão da reencarnação, né? De acordo, né, com as mensagens, os estudos todos que a humanidade tem recebido do meio espiritual, o que a gente percebe é que a reencarnação seria como um ciclo em que a consciência do ser ficaria ali como que aprisionado por estar pesado, entende? Por consciência pesada mesmo. E então, assim, depois que um ser adquire a consciência de que o que ele praticou foi positivo ou negativo, se foi negativo, ele poderá ressarcir a humanidade, os irmãos, mesmo porque todos somos um. Então, quando você vê que atingiu o outro negativamente, é porque ele já entendeu que o outro é ele também. Que tudo que a gente faz para outro afeta a gente também. Então, esse ser pode voltar aqui para essa roda das encarnações para ajudar e assim corrigir aquilo em que ele impediu a humanidade de avançar, aquilo em que ele feriu alguém. Mas, se quando esse ser, ele compreende que ele fez algo que foi negativo, que atrasou a evolução do planeta, ou de um ser do planeta, mas ele próprio ainda não atingiu com esse conhecimento a evolução necessária de perceber a importância que é de se ajudar, a consciência dele pode continuar pesada e ele próprio escolher aliviar essa consciência como a única forma que ele sentiria a sua própria consciência aliviada de voltar para essa roda da encarnação, de voltar aqui para a terceira dimensão, para o planeta Terra, passando pelo mesmo sofrimento ou por um sofrimento parecido com o qual ele atacou outras pessoas. Então, ele, por escolha própria, só se sentiria com a consciência mais limpa se ele sentisse o que era sofrer, como ele fez os outros sofrerem. E aí sim, com essa consciência mais limpa, ele poderia estar pronto para ajudar na evolução do mundo. Porque esse é o nosso papel aqui, evoluir e ajudar. Ninguém aqui está para sofrer, a não ser por escolha própria, escolha de sua própria consciência. O que aconteceu na Alemanha, na época do nazismo, uma das tragédias que aconteceu lá, foram as câmeras de gás que os nazistas colocavam os judeus. Nessas câmaras de gás eram colocadas substâncias que soltavam fumaça lá dentro para os judeus, que eram derivadas de hidrocarbonetos, ou seja, assim, são alguns compostos orgânicos que contêm apenas átomo de carbono e de oxigênio, como o cianeto de hidrogênio. E essas substâncias, quando inalada, respirada pelo ser humano, ela queima por dentro. Enfim, isso aconteceu lá na Alemanha. Na Boate Kiss, o que aconteceu, segundo os laudos, é que a banda que estava lá na boate soltou um sinalizador, um rojão, no teto, e no teto tinha a substância do teto, era uma substância proibida, era um tipo de fogo ali, proibido em lugares assim, fechados, com multidão. Por quê? Porque se incendiasse dessa substância do teto com fogo, no caso o fogo do sinalizador, na fumaça desse fogo soltava qual substância? Hidrocarboneto. Soltaria como soltou cianeto de hidrogênio, a mesma substância
das câmeras de gás dos nazistas. E naquele momento em que foi soltado o sinalizador no teto, segundo os relatos, começou um pequeno fogo com muita fumaça, mas como não era um incêndio de grandes proporções, os seguranças fecharam a porta da boate para que ninguém saísse sem pagar. E nisso as pessoas acabaram ficando presas lá, muitos se refugiando no banheiro, e nesses momentos eles inalavam essa substância, esse hidrocarboneto que queima por dentro. Então foi muito semelhante, infelizmente, o que aconteceu. E disso, dessas coincidências, e também de mensagens espirituais que houve na época, indica-se que se tratou mesmo de um resgate kármico, ou seja, consciências que viveram nessa época das câmaras de gás, que colocaram, né, foram responsáveis por esse sofrimento, elas não conseguiram se tranquilizar através do conhecimento de que poderiam agora ajudar para limpar o planeta de tudo isso. Então, essas próprias consciências escolheram passar por esse sofrimento. Então, a ligação, por que no sul do Brasil? A ligação que o sul do Brasil tem com a Alemanha é que há muitos imigrantes alemães lá. E no final da Segunda Guerra Mundial, esses nazistas, que foram considerados criminosos, eles fugiram com outras identidades também aqui para a América do Sul, incluindo o sul do Brasil. Então, eles mudaram de nome e continuaram vivendo aqui como cidadãos imigrantes e comuns, né? Apenas imigrantes comuns alemães. Por exemplo, Mengele, que foi o médico de muitas experiências monstruosas na Segunda Guerra Mundial, ele se mudou aqui para o litoral de São Paulo e viveu assim até sua morte com uma outra identidade. A avó de Hitler também viveu no interior de São Paulo com outra identidade. Depois da morte deles aqui foi descoberto, né, quem eles eram. E no sul do Brasil, em massa, tem muitos imigrantes alemães. E o sul do Brasil é uma terra muito, muito querida, muito sagrada, né? E esses imigrantes, eles fizeram, não foi só imigrante fugido do nazismo, foram imigrantes alemães até antes disso, os imigrantes, né? Imigrantes normais, e que contribuíram muito para a riqueza do nosso país, para o desenvolvimento do sul do Brasil. Mas alguns desses imigrantes eram criminosos nazistas fugidos. Então, por isso, essas consciências que precisavam cumprir seu resgate kármico, escolheram voltar para o sul do Brasil e serem descendentes de famílias que tinham em seu passado esses fugitivos. E essas famílias também escolheram acolher esses seres que iam nascer nela. Mas não se lembra quando isso acontece. Nós podemos não lembrar conscientemente, porque tudo isso é feito no plano astral antes que esses bebês reencarnem. Mas a família também aceita. Então, quando esses bebês cresceram, ficaram jovens, foi feito esse resgate dessa forma, com a tragédia que infelizmente aconteceu na Boate Kiss. Essa é uma das explicações espirituais para isso, né? E também uma grande coincidência, entre aspas, né? Porque sabemos que coincidências não existem. Um congresso espírita, que costuma ser, acho que anualmente, em qualquer parte do Brasil. Esse congresso, assim, é como Olimpíadas, Copa do Mundo, sabe? Tem de tempos em tempos e em lugares diferentes. Então, coincidentemente, foi em março do mesmo ano em que, em janeiro, tinha acontecido essa tragédia na Boate Kiss. Enfim, por essa interpretação, então, dizemos que há esse resgate kármico, que foi purificador para todos.
para as famílias que escolheram passar por esse momento difícil, para os espíritos que escolheram, para todos nós brasileiros, e também para que todos voltássemos em oração por todos esses seres, porque são seres magníficos que estão se conscientizando de que realmente o planeta deve se voltar para o bem. Então todos esses cumpriram o seu resgate e podemos enviar sempre muitas orações para eles e por essa grande lição para o nosso país, porque essas orações também voltam para o nosso país, para cada um de nós. Muito boa essa luz, essa troca de luz. Eu sugiro para os amigos que assistam um filme sobre a Segunda Guerra Mundial chamado Minha Querida Anne Frank. É uma história verídica e maravilhosa e que eu amo muito essa história e a figura da Anne Frank. Um abraço, paz e luz para todos. Em janeiro de alguns anos atrás, eu estava fazendo um curso de dia inteiro de apometria na cidade de Campos do Jordão, São Paulo. E no finalzinho do curso, assim, lá para umas 6 da tarde, o professor, ele encerrou o curso e ele perguntou se estava todo mundo bem, como ele sempre faz nos cursos e nas sessões que ele faz. Porque muitos sensitivos, muitas pessoas sensíveis, médicos, fazem, né, esse curso com ele. Então, quando ele perguntou isso, uma das moças que estavam no curso, ela falou, olha, eu estou vendo muita fumaça, amor de mãe não pode resolver isso, amor de mãe não pode impedir isso. E ela falou isso assim muito desesperada, né? E ela falou que ela não sabia o que era isso que ela estava vendo, nem isso que ela estava sentindo, e nem por que ela tinha falado isso de amor de mãe. Aí o nosso professor lá fez, né, oração, fez tudo do conhecimento dele lá, as orações, né, mentalização, e ela ficou bem, ela saiu de lá do curso bem, normal, como todo mundo saiu bem depois de um curso muito bom que nós fizemos. Aí, um mês depois, na segunda apostila do curso, eu nem lembrava mais que isso tinha acontecido, da moça falar de fumaça, tudo, nem associei. Só que aí ele revelou, né? Ele falou, olha gente, vocês viram o que aconteceu no sábado à noite, quando a gente saiu do nosso curso? Aí que caiu a ficha, sabe? Porque à noite, nesse mesmo dia, foi a tragédia da boate, que teve, né, fumaça e muitas mães sofrendo, né? Muito amor de mãe, amor de família envolvido. E aí esse professor explicou pra gente o que tinha sido a visão da moça. A moça não tinha nenhuma relação com o Rio Grande do Sul, com nada. Foi apenas mesmo a sensibilidade de médium dela. Que ela captou, né? Captou do universo esse acontecimento. E quando um médium capta um acontecimento, isso é apenas uma possibilidade do futuro, não quer dizer que isso vai acontecer. E quando ele capta, e é assim, tão aleatoriamente, isso realmente acontece, é um dos indícios de que realmente é um plano, faz parte de um plano maior de luz, porque é necessário. E foi aí, né, com esse professor, depois de um mês revelando isso, explicando pra gente uma parte disso que eu expliquei no áudio, que eu me interessei muito por esse assunto e fui pesquisar mais a fundo. Inclusive, eu tenho agora um projeto com crianças sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus, o nazismo, que tem muita base na figura da menina Anne Frank. A Anne foi uma judia que faleceu aos 15 anos num campo de concentração, e ela deixou um diário de antes, de quando a vida dela estava normal, não tinha guerra, nada, e de quando ela teve que se esconder com a família
e já em situação de guerra e perseguição à família dela, porque eles eram judeus. E ela deixou o diário, que foi publicado mais tarde, depois, pelo pai dela, que se chama O Diário de Anne Frank. É um livro muito famoso, importante, patrimônio da humanidade hoje em dia, que foi publicado exatamente para deixar uma lembrança sobre os horrores da guerra, né? Foi numa época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha essa rapidez de informação da gente saber o que estava acontecendo. E o diário dela foi muito revelador e foi deixado aí publicado para que se lembre a humanidade, os jovens, as crianças, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. E desde então me apaixonei pela história da Anne Frank, tenho ela muito no meu coração, tenho esse projeto, né, para crianças. E é isso, só para explicar melhor para vocês. Um abraço.